Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso WDC Talks. Papo gostoso sobre tecnologia, sobre as novidades desse mercado, e toda vez a gente traz um convidado novo, alguém para compartilhar com a gente a sua experiência de mercado. Hoje nós vamos ter uma especialista num assunto muito importante: cibersegurança, né? Estamos aqui com o André Carneiro, que é o diretor da Sophos aqui no Brasil, e ele vai compartilhar com a gente esse assunto que vira e mexe a gente fica preocupado com os ataques de hacker, ataque de ransomware que roubam os dados, né? E a segurança dos nossos equipamentos, né? Afinal de contas, a gente vê que cada vez mais a gente está conectado, sempre quer ficar mais digital, mais conectado, mas tem que se proteger, né? E é para isso que está aqui, que a gente trouxe aqui um dos nossos parceiros super importantes na WDC, que é a Sophos, uma empresa que tem crescido muito no mercado de cibersegurança, de segurança de dados, e nós vamos conversar com vocês sobre isso. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu lembro sempre que toda terça-feira a gente solta o nosso episódio da semana. Estamos aí presentes no YouTube, como o Spotify, né? Todas as mídias aí a gente está divulgando o nosso WDC Talks. Então vamos lá, vamos começar aqui. André, seja bem-vindo ao Obrigado, nosso Vanderlei. programa. Obrigado pelo convite aí, participação aí nesse tema polêmico que é segurança aí. Meu Deus, isso aqui todo mundo tem um, né? Até quem não é letrado em segurança digital está preocupado em ser invadido, né? Sim, com certeza. E André, antes de a gente começar a entrar nesse assunto, conta um pouquinho sobre você, tua experiência profissional, aí para as pessoas terem uma ideia de quem é esse monstro da segurança, André Legal. Carneiro. Eu comecei com segurança aí mais ou menos há 24 anos atrás, né? Então, assim, já tenho uma experiência ali bem grande nessa área, né? Na verdade, eu começo com 5 anos de idade. Meu pai me dá um TK 90, quem lembra aí, quem for das antigas vai lembrar um TK 90 ali atrás. Eu começo a mexer com o computador há quase muito 40 tempo. Anos atrás, estou falando disso, né? Então, assim, eu tenho um uso aí muito grande de tecnologia, né? Eu comecei no mercado bancário, né, na parte do ABN AMRO Real, então eu fazia parte de segurança dentro do banco, firewall, proxy, proteção de internet bank, que era bem polêmico ali, bem atacado, né? O banco naquela época que começou a fazer automação bancária, né? Entrar na conta pela internet, quando começou do zero ali, eu comecei ali, né, SPB também, TED, DOC, tudo online, como é que fazia Olha essa que rede? Legal. Eu trabalhei na DigiRede, que fazia automação bancária. Legal. Foram os primeiros sistemas aí de automação das agências e tal. E o SPB, eu estava na AT&T na época que nós e a Embratel que conectamos todos os bancos. Isso, as duas malhas, né? Fizeram duas malhas de fazer com a Febraban ali, né? Então, foi muito legal esse eu participei pelo banco, era o líder da frente de segurança no banco, né? Eu tinha bem novo, eu era até, foi uma experiência fantástica ali, né? De começar com um projeto, como é que você fazia um dinheiro em segundos transitar TED, né? Milhões de um lado pro outro, né? Agora já estão o Pix, né? Tem o Drex aí e tal, né? Era inimaginável na época você falar, vou transitar milhões em segundos de uma linha, de um banco para outro, né? Como é que era isso, incrível, né? E dali eu parti para o mercado de segurança, aí tive experiência com isso, aí migrei para uma empresa chamada Verizon Security, uma empresa global americana, né, muito forte, a primeira do mundo em MSP de prestação de serviço, eu só fazia contas globais ali dentro. Aí acabei no revenda, depois comecei na Sophos ali há 8 anos atrás. 8 anos já. Então até hoje, eu comecei como um engenheiro, passei para account, estou como diretor-geral aí já 8 anos na empresa. 8 anos na empresa, que legal. E a Sophos, André, conta um pouquinho sobre a empresa, né? Ela é inglesa, né? Origem inglesa, né? Ela é inglesa, ela tem origem inglesa, mas ela passou chega de 3 anos atrás, ela é uma private equity chamada Thoma Bravo, adquiriu a Sophos, né? Então hoje a gente tem um capital privado, não é um capital aberto, onde ela investiu na Sophos e levou esse crescimento aí que a gente está tendo aí nos últimos 3 anos, principalmente aí bem grande no mercado mundial e no Brasil também, né? Entendi. E hoje vocês estão presentes
Mundo inteiro. Mundo inteiro. São Atua 134 países de atuação, então qualquer lugar do mundo a gente tem atuação hoje em dia para proteger, né? Não tem mais fronteira, segurança. Né? Exatamente, né? Não tem país mais, né? Tem país, né? Não tem país, não tem... Onde tem acesso... Onde tem crime digital rolando no mundo inteiro, então, infelizmente, é uma realidade muito forte ali dentro. Né? E André, conta pra gente aqui, hoje... na sua opinião, você que está aí na experiência, quer dizer, o que é a parte mais vulnerável de uma rede, né? De uma empresa hoje, seja ela uma empresa pequena ou uma empresa de grande porte, quer dizer, onde está a maior vulnerabilidade para ser atacada, né? O que é bem interessante todo mundo compreender é o que, né? A questão de vulnerabilidade, né? Por que as empresas são atacadas? Por que a gente é atacado? Porque assim, eu invisto milhões todos os anos, a gente investe todos os anos, mas eu continuo sendo atacado. Porque existe um conjunto que forma uma defesa de segurança. Ela não é só tecnologia, ela não é só pessoas, ela não é só processo. É realmente a integração desses três elementos. E quando você não integra, quando há falhas, essas falhas vão gerar a exploração de um atacante ele fazer um ataque. O que é a parte ruim o que é vulnerabilidade, né? Por que eu sou vulnerável, né? Então a gente tem softwares aí criados no mundo inteiro, soluções do mundo inteiro, e elas têm falhas. Sim. E elas demoram para ser corrigidas, elas nunca são corrigidas, ou a empresa demora para corrigir elas. Essa vulnerabilidade, essa exposição que leva o atacante a explorar e fazer um ataque nas empresas hoje em dia. Mas quão fácil é eu controlar isso? É muito difícil controlar também vulnerabilidade, processo, ele está muito bem integrado, né? Então isso que leva à exploração do atacante, ele tem essa mentalidade de saber que ele tem caminhos para serem explorados nas empresas, né? E leva aos ataques, infelizmente, e é um mercado muito forte. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, um dado bem interessante que eu uso em entrevista, vou entrevista agora, o mercado de ataques globais, ele é 1/3 do PIB americano. Ele é 4 vezes o PIB brasileiro. Ou seja, imagina que o que o Brasil produz 4 vezes a mais por ano é o mercado que gira de cybercrime hoje no mundo. Ou seja, o atacante que você está falando, ele ganha, vamos dizer assim, 4 vezes o PIB do Brasil. Sim, os atacantes. Os atacantes. Então, são grandes grupos, aglomerações, eles fazem como serviço, eles têm várias técnicas de venda como um ataque hoje em dia, que gira um mercado milionário, né? Então, assim, bilionário até, né? Assim, chega em trilhões, chega em trilionário, né? Trilionário até, né, velho? É trilhões nesse mercado já, né? Exatamente. Então, assim, ele é muito atrativo para realmente quem está no crime, né? Então, o crime, ele recompensa quem atua, né? Mas você, assim, na sua opinião, quer dizer, esses criminosos, ou esses hackers, esses atacantes, eles ajudaram, por outro lado, a indústria de tecnologia se desenvolver também? Porque, veja só, eu sempre penso o seguinte, para ser um hacker, né, tem que ser bom, né? Porque é o que você falou, ele vai tentar descobrir onde a sua empresa está falha, né? Sim. E ele tem que ter toda uma técnica aí, né, que a gente que está nesse segmento percebe, né, para poder perfurar essa barreira que você criou, né? Sim, o que acontece, o avanço tecnológico, ele é para os dois lados. Então, esse é o principal problema hoje em dia que a gente tem, vai. Então, se a gente desenvolve tecnologias novas, usa novos métodos de inteligência artificial, novos métodos de atuação nas empresas no processo, ele também usa. Certo. Então, o avanço dele, muitas vezes, é muito maior, né? Ele tem um tempo de desenvolvimento, de entender muito maior, né? Infelizmente, desse outro lado, ainda há muitas empresas que elas ainda não acreditam que elas podem ser atacadas, que elas estão vulneráveis, que pode acontecer um incidente com elas, né? Entendi. Então, esse choque faz o ataque acontecer. Eu né? acho que você tocou num ponto muito importante aqui, né? A gente, às vezes, está falando com o cliente, né? Ou está... até algum amigo, né, que vem procurar, né? Essa semana me procuraram para me perguntaram assim: ô Vanderlei, me explica aí, o que é essa tal de Deep Web, né? O que é esse negócio aí que eu não sei o que é? É ali que os hackers estão, eles estão se trocando mensagens ali? E eu falei assim, é verdade, tanto que nós temos vários clientes, principalmente os provedores de internet, que têm sido muito atacados pelo ataque de DDoS, né? Que é tentar forçar a derrubada do link dele
com muito acesso, muito ataque grande, né? Muito grande. E aí um desses clientes falou assim, você vai na Deep Web hoje e compra um DDoS por muito pouco. Tá. Eu falei, mas pô, eu não sei nem como entrar na Deep Web, né? Então, é engraçado isso, né? Quer dizer, tem uma escola de hackers aí nessa área. Sim, é porque o que acontece hoje em dia, né? A gente hoje, vamos pegar o usuário, a gente entra na internet. O que a gente vê de site, de arquivos, de programas trocando, 5% hoje do que tem, na verdade, dentro da estrutura de internet é o que a gente vê. Puxa vida. 95% está dentro da Deep Web. O que é essa Deep Web? É um acesso mais diferenciado, não é tão aberto você chegar nela de princípio. Dá só um www.deepweb.com, você não vai entrar nela. Não vai chegar nela. Não vai chegar nela. Então você tem que fazer o quê? O uso de ferramentas ali de proxy para poder conectar, fazer conexões especiais, para você não ser rastreado também, né? Então o que eles fazem? Eles colocam outros tipos de serviços dentro da Deep Web que não é publicamente acessível, mas quem quiser acessar, existem meios de chegar lá. Tá. E nesse Deep Web é onde vem a parte suja da parte criminal também, né? Então, por exemplo, que você falou, um DDoS como serviço, é um ataque como serviço. Você está contratando alguém para atacar, por exemplo, o seu concorrente. Quer dizer, um negócio... E como é que pensa? Isso que é interessante de entender, né? Como é que pensou o atacante? Ele pensou assim, ele mesmo fazer um DDoS contra um provedor. Mas a capilaridade mundial é muito alta. O que ele olhou? Ele falou assim, e se eu vender por serviço para ele esse ataque, eu faço tudo para ele, a parte técnica, eu só faço ele fazer o direcionamento final. Olha. E aí o mercado começou a alimentar o mercado de segurança, com um ataque de segurança como serviço. Então esse mercado alimenta quem cria o ataque. Ele ganha muito mais vendendo como serviço do que ele indo ponto a ponto. É esse PIB todo que você falou aí, todo que eu falei, Ele está recebendo muito para fazer isso. Né? E são empresas de grande porte. Por exemplo, uma empresa dessa, as grandes matrizes globais de ataque, elas chegam a ter 900 pessoas, 1000 pessoas numa organização por trás, né? Eu lembro quando nós estamos no segmento de segurança eletrônica também, né? E teve um ataque que ficou muito famoso porque eles hackearam as câmeras de vigilância. E as câmeras de vigilância, que eram IP, tinham processador, elas começaram a ser os atacantes, né? Quer dizer, você hackeou as câmeras. Então, onde chega esse conhecimento, né? E como que a Sophos, né, se estruturou, ou que produtos, ou que serviços que hoje tem na Sophos para ajudar quem quer se proteger, né? O que a gente fez, né? Em 2016 ali, a Sophos ela teve uma estratégia muito boa ali, que era o quê? Era fazer a próxima geração de segurança. O que é isso? Utilizar a nuvem para prover soluções para empresas de qualquer porte. Então, de uma pessoa a 500 mil pessoas, eu preciso entregar o mesmo nível de segurança para o usuário final, ele ter acesso a usar aquilo com facilidade, né? Então, quando ela criou essa estrutura que a gente chama de Sophos Central, ela tem uma central onde ela coloca todas as soluções dela e ela gerencia por um único ponto que está na nuvem. Então, isso facilitou muito a entrada de novas soluções futuras dentro do mercado e poder analisar. Então, um exemplo simples ali. Hoje fala muito de chat GPT, inteligência artificial, tem muito esse tema. Em 2016, a Sophos já adotou uma inteligência artificial para colocar no endpoint, proteger o endpoint e usar aquilo como uma rede neural de inteligência para proteger o cliente final. Então, a gente já usa essas técnicas já bem antes, muito tempo, e aquilo começa a dar benefício de proteção para dentro do cliente, né? Mas o mercado agora ele começa a transitar para um segundo modelo, que é a cibersegurança como serviço, né? Não adianta eu somente ter soluções se eu não tenho como gerenciar. Equipamento ali, ou ter o software instalado, né? Se eu não olhar para aquilo 24/7... Mas eu tenho que ter, de alguma maneira, alguém me ajudando a monitorar isso, né? Perfeito, porque assim, o que acontece? Quem está aqui de madrugada monitorando uma rede, a minha equipe está fazendo isso o tempo inteiro? A gente não tá, mas o cara lá na Deep Web tá, né? Tá, porque ele sabe. Ele sabe o quê? Você tá dormindo, né? A essa hora o Brasil chega... Vamos lá, chega às 7 horas da noite no Brasil, o nível de gerenciamento das empresas derruba. Por quê? Quase ninguém tá lá dentro, quem tem turno, quem tem 24/7, e não são os melhores especialistas de madrugada. Na verdade, quando você fala isso, no fundo você está falando assim, olha, eu tenho que ter alguém olhando se eu estou sendo atacado naquela hora. Porque eu tenho algumas
ferramentas para me defender. Correto. Né? Sim. E depende do tipo de ataque, eu tenho que usar uma ou outra. Sim. Né? Se eu não tenho ninguém atento a isso, né, 24 horas, eu posso estar abrindo uma janela. Abrindo uma janela. É assim, o atacante, ele sabe disso também. Então ele vai explorar o quê? Ele vai explorar os horários noturnos, fins de semana. Aí se eu voltar lá para trás da minha carreira, em 2001, 2000, ano 2000, eles sabiam que no banco, no final de semana, não tem toda monitoração, ninguém monitora, ninguém tá olhando. Tem agência aberta, tá cheio de log, agência aberta, mais tranquilo o banco, vou atacar no final de semana, excelente. Domingo. Então eles sabem disso, né? Eles também estudam o mercado que eles atuam, eles né? têm aí um BI aí, tem um né? BI tem uma próprio, inteligência né? de mercado aí muito importante aí, né? E quando você fala, por exemplo, antigamente, né? Eu vou voltar aqui um pouco no tempo. A gente tinha os antivírus, né? Sim. Você lembra que Sim. todo mundo tinha que ficar atualizando o antivírus porque saiu um vírus novo e tal. Hoje esse negócio tá muito mais sério, né? Não é mais um vírus qualquer que vai te atacar, vai entrar lá no seu computador e tudo mais. Quando você fala em proteção do endpoint, você está falando de proteção, por exemplo, até do celular, do computador do indivíduo, não só da rede, mas de cada um dos Sim, o endpoint seria o quê, né? Toda a parte que as empresas utilizam para fazer algum serviço. Então, por exemplo, um servidor, ele pode ser considerado um endpoint, que é um serviço final meu. A máquina do usuário, o celular. Ou seja, a gente tem o tempo inteiro conexões, o que se conecta na rede, para ser protegido, né? Então, hoje eu até estava falando, hoje de manhã, num outro evento, falando sobre a evolução, por exemplo, da rede 5G, da própria inteligência artificial e de um fenômeno que é a parte de nuvem, né? Que você está com os serviços seus na nuvem, né? E da IoTização, né? Quer dizer, o IoT, né? O 5G, ele está se propondo muito a ser a rede entre máquinas, né? Sim. E essas máquinas provavelmente vão ter que ter uma proteção muito grande também, né? Sim. Porque no momento que você deixa essa máquina ligada, seja um robô, né? Um torno mecânico, um equipamento qualquer que você tenha dentro da sua indústria, né? Você corre o risco de também ter ataque nele, né? Porque acontece, a velocidade agora, ela não é mais empecilho, né? Então, se a gente pensar lá atrás, vamos pensar num provedor antigo aí. Ele tinha que fazer conexões telefônicas, comunicações discava, 128 kbps, discado, era assim, não tinha banda para poder transitar dados. Tanto dado. Hoje, se a gente pensar, a maioria, alguém está preocupado quanto tem de capacidade em casa? Sim, você não está mais, já está livre. Não é mais um gargalo. Não é mais um gargalo, né? Não é mais um gargalo. E 5G, essas novas tecnologias, elas entram para realmente abrir de vez esse tubo e velocidade e acessibilidade não vai ser mais problema. Acessibilidade incrível, né? Para ambientes que não dá para você conectar por fio, né? E vai ter uma interconexão de tudo. Então, quanto mais conectado, maior a superfície para o atacante também começar a explorar. Então, a IoT, soluções novas. Pode ver que começou uma onda muito grande. Começou nos Estados Unidos agora. O crime hospitalar do Ransom. Eles começam a atacar unidades de pessoas que estão fisicamente atendidas no hospital e começam a colocar Ransom dentro de uma UTI, dentro de um leito, para que as pessoas realmente paguem o resgate mais rápido e não vão matar o paciente. Vão matar o cara. E começou há um mês atrás, saiu a primeira notícia de morte por um Ransom, né? Ele atacou um hospital que deixou o leito totalmente parado porque ele está todo conectado. Todo conectado, tudo livre. Os equipamentos. Aí ele começou a atingir esse tipo de mercado, infelizmente, começou também a parte humana ali ser atingida com a parte de vida, também, né? Eu lembro também de um caso que ficou célebre, né? Que até para mostrar a capacidade de se atacar, que os carros também são conectados, né? Hoje nós temos, não é com 5G, ainda o carro não é autônomo, mas você tem uma conexão no seu carro. No meu carro tem lá um botãozinho lá que você tem uma conversa de emergência e tal. Você tem nesse momento, os carros também estão equipados com muitos, não vou dizer computadores, mas muitos processadores. Né? Até o airbag, o freio ABS, né? E esse caso foi exatamente isso, né? Que um hacker invadiu um carro, se eu não me engano era uma SUV, e fez ele capotar. Né? Brecou, fez só duas rodas brecarem e ele capotou. Então,
até onde chega esse nível de invasão, né? A mentalidade é muito grande, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vi mais ou menos uns 5 anos atrás, que é incrível, né? Um hacker atacou, por exemplo, um hotel, e ele esperou até mais ou menos 5 horas da tarde, ele hackeou todo o sistema de chave e trocou todas as chaves, todas as portas. E pediu para aquela pessoa pagasse o resgate. Os clientes que estavam na rua voltaram pro hotel e não conseguiam abrir o quarto. Me faz uma chave nova, não tenho acesso. Não tem acesso. Começou a amontoar gente na portaria, montou a gente na portaria, o gerente no desespero falou e pagou o resgate. É isso. E aí ele conseguiu extorquir e ganhar dinheiro, né? Então hoje o pagamento de resgate também alimenta esse mercado, né? E o Brasil ele cai numa estatística agora muito ruim, que ele é um dos principais pagadores de resgate no mercado mundial. Puxa, aí tem uma pesquisa que a gente faz na Sofos anualmente ali, por exemplo, nesse ano para agora deu 58% de quem foi atacado pagou resgate. Olha só, pessoal, isso a gente tem que ficar super ligado, né? Quer dizer, se a gente tem essa fama já, né? Sim. Então essa rede de hackers fala, pô, é lá que eu vou atacar porque eu sei que eles são bons pagadores, né? Sim. Até por não se protegerem, né? Sim. E eu tenho certeza que em algum momento cibersegurança vai ser encarado também como é hoje, por exemplo, a segurança física. Né? A gente conhece, por exemplo, vários galpões de logística, várias empresas de transporte e tudo mais, que a seguradora, né, a empresa de fazer seguro, ela exige que a empresa tenha um sistema de vigilância, de câmeras, de controle do perímetro, de invasão do perímetro, para ela poder fazer o seguro do equipamento, do galpão, né? Então eu imagino que em algum momento a gente vai ter alguma coisa do tipo, né? Porque eu imagino o seguinte, uma empresa hoje que é atacada e fica sem funcionar 1 dia, 2 dias, 3 dias, que seja, vai ter um mega problema de perda de cliente, uma perda financeira enorme, né? Então, se você não tem essa preocupação, né, em proteger, né, a sua instalação, seus dados, né? Porque hoje o dado virou um patrimônio. Patrimônio da empresa, patrimônio da empresa, né? Então, a outra coisa que a gente tem visto bastante é a preocupação das empresas de vigilância, que fazem projetos de vigilância, também se preocuparem, porque, olha, uma câmera de vigilância, pessoal, hoje não é mais analógica. Hoje ela é um equipamento IP, que está ligado numa rede. Sim. E você consegue ver suas câmeras aqui no seu celular, você vê remotamente. Não pensem que vocês não são alvos, sim, né? Sim. Mesmo porque imagem é uma coisa muito séria, né? Sim. Você pode estar lá sabendo quem está entrando num hotel, quem está saindo, quem está entrando na sua empresa. Ou seja, tem uma parte super confidencial dessas coisas, né? Incrível. E agora os projetos de vigilância e de segurança que a gente tem visto já entra na pauta deles exatamente como é que eu vou proteger essas imagens que eu vou ter, que alguém vai estar gerando. Sim. E o mercado, o que ele faz, o mercado de segurança, né? Ele começa a copiar esse modelo físico. Ele começa a ver que ele precisa ter especialista para gerenciar o ambiente, para olhar, para detectar e responder. A gente tem um serviço que chama MDR, por exemplo, onde a gente faz detecção e resposta, fica 24 horas por dia vigiando a rede do cliente contra ataques. É igualzinho a parte física, né? Você tem um NOC lá, né? É como se tivesse lá alguém lá olhando as câmeras da empresa, o que está acontecendo. Na verdade, tem alguém olhando os ataques. Os ataques, os dados, que o hacker entrou nessa rede ou não. É um modelo muito parecido de atuação, né? Esse é um serviço prestado pela própria Sofos. A própria Sofos, ela tem um serviço global que a gente fala, segue o sol, né? Follow the sun, né? Que a gente chama, onde tem lá vários lugares no mundo, eles ficam vigiando 24/7 a rede do cliente contra ataque de ransomware, por exemplo, se um hacker entrou numa filial, numa instituição, se começou um incidente novo naquela rede, para inibir realmente que aquele ataque ele ocorra na empresa. Que legal, né? Isso é uma evolução, né, de vocês, entendendo que não é só vender o software, o firewall, o produto, né? Mas viram essa fragilidade, porque aqui a gente sente
eu acho que quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo já passou por isso. Uma dificuldade muito grande de contratar profissionais dessa área. Né? Esse é um profissional que não é só que ele é caro, ele tem realmente escassez de pessoas. Até porque você tem que estar sendo atualizado sempre. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Da mesma maneira que o hacker lá está se atualizando, quem está protegendo tem que estar também na frente, né? Porque eles estão sempre achando uma maneira nova de fazer um ataque. Então, essa ideia da Sophos de ter o MDR, eu vejo como uma ideia super importante para quem está contratando esse serviço. Sim. Quer dizer, é ir além, né? É entrar realmente na parte de, olha, eu não estou vendendo o meu produto simplesmente, mas eu tenho aqui todo um aparato construído a nível mundial e que pode te ajudar nessa fragilidade de ter pessoas 24 horas, né? Sim, pra você ter uma ideia, por exemplo, a gente analisa hoje em dia, nesse grupo, 500 mil novos ataques por dia, que são alimentados nessa rede neural, né? Então, ou seja, existem 500 mil maneiras novas que os ataques são criados no mundo inteiro por dia. Então é um absurdo de atualização, né? Você tem que ter alguma coisa. A gente usa a parte humana, mas também usa a parte de automação, a parte de robótica, a parte de inteligência artificial. Tem ferramentas que se integram para poder formar um serviço de realmente monitorar e gerenciar essa detecção e resposta do incidente 24/7, né? Que legal. Só que você levantou um ponto que é bem interessante, até bem bacana, acho que eu comentar isso com o pessoal aí do podcast. O que é? Começa a entrar também uma nova onda de ataque que usa a imagem fraudulenta. Então, se coloca, por exemplo, situações, por exemplo, eu conheci um caso, por exemplo, que aconteceu, onde a pessoa física, ela recebeu um vídeo de uma recepção de um hotel sendo sequestrada, e essa pessoa estava dentro do quarto e ela mostrava os sequestradores lá embaixo, esperando sair do quarto para poder pagar o resgate. Me transfira para minha conta bancária, não foi fora do Brasil, né? Me transfira a conta bancária um dinheiro e se você não transferir, eu vou no teu quarto subir e te sequestrar. E na verdade era uma imagem tudo falsa, tudo montada, pegou a câmera, pegou as imagens da câmera, fez o ataque, fez a extorsão e não existia nada. Era um atentado falso usando imagens de falso uso para poder criminalizar, né? E na verdade hoje a gente sabe que, por exemplo, através da inteligência artificial, né, você consegue fazer algumas coisas malucas, né? Nós fizemos no começo do ano um kickoff e que o nosso pessoal de marketing pegou umas imagens do Ayrton Senna, né? E colocou uma frase, né? Parece que ele estava falando, né? E a gente já sabe também de muita gente que faz isso com uma facilidade muito grande. Você não percebe que aquilo está sendo, vamos dizer assim, dublado, né? Sim. Não precisa nem ser de outra língua, mas está sendo manipulado, né? Né? Então, isso pode causar um tremendo de um problema. Quer dizer, se você não tem uma proteção adequada, né? Você está sujeito a esse tipo de fraude, né? Você pega assim, por exemplo, hoje tem soluções que pegam 30 segundos da voz, então imagina eu pegar a sua voz 30 segundos, aí eu vou emular a sua voz vai estar igual, eu pego um telefone de um funcionário teu e falo assim, me passa a senha administrativa do servidor agora que eu estou precisando, eu que mando aqui. Acabou. Ele me passa a senha, eu vou lá e uso a senha para poder fazer um ataque e começar. Então, o mundo vai piorar ainda. Vai ficar pior ainda, né? Você tocou num ponto que eu achei super fantástico aqui, porque a gente passou por isso, né? Porque nós somos uma empresa de capital aberto, né? Então, a gente teve que fazer várias adaptações na empresa, na parte de compliance, parte de governança, e tem uma parte que é gerenciamento de riscos, né? E uma das coisas que a gente teve assessoria aí para fazer isso em torno da LGPD, né? Sim. Quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, no Brasil, começou meio, vamos só advertir, sim, né? Vai de leve, vai né? de leve, mas agora ela é séria, né? Sim. Quer dizer, hoje você tem que ter uma preocupação muito grande com o que você coleta de dados dos seus clientes, né? Dos seus parceiros e tudo mais, e como você armazena e protege, aí, né? Porque isso é um negócio importante, né? Eu fico imaginando as grandes redes varejistas, por exemplo, né? Que tem
milhares de clientes, os próprios sites de e-commerce hoje, né? Tá. Quer dizer, todos esses ambientes coletam muita informação do usuário, né? Do comprador dele. Então tem que ter uma proteção especial, né? E eu acho que esse é um ponto que também a gente viu e que você falou agora, que não é apenas sistema e equipamento. Sim. Por trás disso tem uma parte humana. Né? Tem o cara que está sentado atrás do teclado ali, que, né? Vê um comportamento diferente, né? E, por exemplo, né, o gerenciamento de senhas que você está falando. Sim. Né? Quer dizer, hoje, se a gente não se preocupar com isso, ou habilitar os acessos corretos para cada funcionário, ou ter o log de quem usou em que momento, né? Porque, na verdade, você pode estar sendo... ali, às vezes, no log, você vai perceber que foi uma fraude mesmo, e não da pessoa interna, mas de alguém externo, né? E essa preocupação, eu sempre falo para todos os nossos clientes, né, pessoal? Às vezes a gente acha que o hacker é tão esperto, ele conseguiu bloquear, e no fundo foi uma falha humana. A falha humana, né? Que fez esse processo acontecer, né? Quer ver um desafio legal para quem está escutando, que está vendo a gente aí, né? Quem aqui não usa a senha com o nome do marido, da esposa, do casamento, o nome do filho, do cachorro? Assim, a maioria usa as senhas com essas daqui, eu já estou descobrindo. Eu tenho certeza, né? Aqui no nosso bastidor, aqui já tem um monte de gente que levantou a mão. Né? Não, mas é natural. Porque, veja só, outra coisa que é importante, né? A gente é bombardeado com um monte de sites que a gente tem que criar uma senha, né? Sim. E aí você fala assim, pô, minha criatividade acabou. Acabou, né? Tem um limite, né? Tem um limite para isso, né? Quer dizer, pô, eu também não tô... E aí, muitas vezes, eu estava até vindo no carro outro dia, eu vi uma propaganda de um banco, e ouvindo, falou assim, olha, pessoal, não armazene a senha do seu banco no seu celular, né? Porque aí tem o outro lado, que hoje o número de assaltos a celulares é muito grande, né? Muito grande para explorar, se você tiver essa senha aqui, não precisa nem de um hacker, o cara só pegou seu celular e pegou sua senha. Faz o estrago, né? Então, essas coisas, essas dicas de proteção, eu acho que são muito importantes, né? Porque, como eu sempre falo, na medida em que a gente aumenta a digitalização, e todo mundo virou digital, porque, assim, não é possível, até minha mãe, né? Tem o celular e fica lá no celular o dia inteiro. O dia inteiro, né? Virou Facebook, parte do corpo, né? É parte do corpo. Então, assim, e nesse momento, você está usando um monte de aplicativos. Né? Você está usando vários sistemas que você nem sabe que tá ali rodando, né? E tem que ter a proteção. E o que é uma coisa que é interessante também compartilhar é o que, na verdade, né? O que a maioria não pensa sobre isso. Mas vamos supor que você usa um provedor de e-mail X, aquele provedor de e-mail foi atacado e roubado todas as senhas daquele provedor. A sua senha que você usa padrão em outros lugares, ela está lá. E a pessoa tem acesso a ela e ela vende como um serviço que quer comprar. Então, ou seja... E essa senha provavelmente está sendo... É a mesma para vários serviços. Vários serviços. Por exemplo, eu peguei uma senha minha, tem alguns sites ali que a gente consegue consultar se já foi vazada aquela senha que você usa. Eu coloquei ali uma senha que eu usava mais padrão ali, só para ter uma ideia, a minha senha já tinha sido vazada 18 vezes. Ou seja, 18 lugares já sabiam que eu usava, que alguém usava aquela senha que eu criei. Ou seja, é um problema que muitas vezes ninguém percebe, mas às vezes você coloca uma senha num sistema, ele é vazado, ele é roubado, aquilo pode ser usado depois em outra coisa que você acessa e você nem sabe onde veio, né? Você não sabe, né? Você não tem noção, exatamente. Né? Por isso que eu falo que a preocupação com segurança, ela tem que ser uma coisa constante. Constante, né? Sim. A gente não pode imaginar que, eu fiz esse investimento agora aqui na minha empresa e eu estou seguro para sempre. Não existe sempre de segurança, nunca vai existir, ele tem que estar o tempo inteiro caçando ela, né? Sempre atualizado, você tem que estar preocupado com isso. Sim. Tem que ter alguém na empresa que tenha esse expertise, ou então você tem que contratar alguém que faça esse serviço para você, porque senão você está arriscando o teu negócio. Sim, né? Com você certeza. Está arriscando não só ser atacado para roubar um dado, mas pode comprometer a sua empresa. Né? Então, eu acho que esse é o recado bacana aí, que a gente quer passar para todos,
né, sobre a importância da segurança de dados, sobre a importância da cibersegurança para o negócio, né? Não é simplesmente uma disciplina do TI. Né? Não é mais como eu tenho e-mail, como eu tenho nuvem, tal, eu tenho a cibersegurança. Não. Esse negócio aqui é seríssimo. Né? Você precisa ter uma preocupação constante e, infelizmente, é uma coisa que você tem que, como é que eu vou te dizer? Não dá para parar. Não tem que evoluir o tempo inteiro. Pensa nesse... Pessoal, quando você pensar e falar assim, não preciso mais, pensa que tem esse monte de caras aí na Deep Web, que dá um medo danado, né? Que estão faturando 4 vezes o PIB do Brasil só com ataques. E que o Brasil, na estatística, é um dos países que mais paga resgate de dados. Então, somos um alvo. Então, temos que ficar muito preocupados com isso. E hoje é super importante dizer que não precisa ser grande, né? Não precisa ser uma mega empresa para ter um sistema de proteção adequado. Sim. Né? O sistema da Sophos é muito inteligente nisso, porque você tem uma modularidade, né? E um tamanho, né? E essa parte de estar na nuvem e tal, que permite que qualquer empresa, de qualquer tamanho, tenha acesso a esse sistema de segurança. Né? E uma dica muito importante é assim, não espere ser atacado para tomar uma ação. Hoje muito brasileiro, ele espera ser atacado para depois ele resolver. Eu nunca fui atacado, né? Então eu vou esperar. Quando eu for atacado, aí eu vou me preocupar. Aí gasta 5 vezes mais do que seria se não foi atacado antes, né? Então isso aí é uma coisa que tem que mudar muito no Brasil, eu vejo ainda. O empresário, ele tem que entender que a prevenção, tem que ser obrigatória, né? É isso. Não é só correção, né? É que nem tomar remédio, né? Se você vai esperar ficar doente, poxa, vamos investir um pouquinho melhor na cuidar da saúde, né? Para não ter que tomar o remédio. Viver o mais longo que puder, né? É chato, remédio é amargo, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma comparação que a gente faz com a cibersegurança. Tem que ser uma preocupação constante. Constante, hein? André, estamos chegando aqui no fim. Papo maravilhoso, gostou? Você vai ter que voltar aqui, hein? Pode deixar que a gente volta aí, falar mais aí. Isso aqui vai horas, um papo né? que vai horas. Você tem muito dado aí, você tem muita informação. E eu queria te agradecer pelo convite, por estar aqui, né? Por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, com o nosso ouvinte, explicando sobre esse assunto que é muito, muito importante. E a Sophos hoje é uma das empresas que está lá no quadrante do Gartner, lá em cima, né? Sim. Então, quadrante mágico. Mágico do Gartner. Quer dizer, então, isso é super importante. As empresas que estão classificadas nesse quadrante é porque tem realmente inovação, que tem realmente um desempenho muito superior a todo o resto, né? Isso deixa a WDC muito contente de ter um parceiro há tanto tempo nesse segmento. Como não sei se você sabe, você já estava lá, mas a gente tomou a decisão de comprar a Axiom, né, muito em cima disso. Sim. Porque naquela época a gente não tinha dentro de casa esse expertise. E eu tinha certeza que naquele momento em que a gente estava, ainda a cibersegurança estava no começo, sim, né? Sim. Mas eu tinha certeza que ia fazer esse sucesso, né? Porque quanto mais dado, quanto mais digital, quanto mais conectado a gente está, mais a gente precisa de segurança. Sim, e aí é que eu tenho que ir pessoalmente também para até comunicar aos leitores aí, o Vanderlei mesmo, né? Parabenizar aí pela WDC. Ela ganhou no ano passado o fiscal nosso aí o prêmio de melhor distribuidor da América Latina pela segunda vez. Não é uma coisa fácil, então foi uma honra até pelo Brasil aí pela premiação. Então parabéns aí pessoalmente aqui pelo prêmio. Com a nossa parceria aí tenha muito mais sucesso que já tem hoje aqui. Não, eu tenho certeza. Eu acho que assim, a gente viu a Sophos evoluindo, a gente, graças a Deus, conseguiu evoluir junto. Sim. Fizemos os investimentos aqui para fazer isso. A gente gosta muito dos parceiros que a gente tem com a Sophos. A Sophos tem um programa de canais muito bem estruturado, né? Muito bem feito e que tem trazido cada vez mais parceiros para dentro de casa, né? Não só parceiros grandes, mas os pequenos também que estão vendo essa necessidade. E são super bem tratados, treinados
e acolhidos nesse ecossistema de segurança, né? Então, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa você aí um minutinho aí para dar um tchau aí para todos os nossos ouvintes. Legal, então meu recado para todo mundo aí, ó, olhem a segurança cada vez mais com bons olhos ali e tenham ciência de que uma proteção ela é sempre necessária, né? O 100% nunca é possível, mas estar mais próximo disso é a nossa missão aí, né? Conte com a Sofos KWDC aí, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Pessoal, estamos acabando o nosso programa de hoje, foi muito bacana, muito gostoso conversar aqui com o André. Eu quero sempre agradecer aos nossos parceiros que montaram essa sala aqui pra gente, a Logitech, a LG, a Shure, a Yamaha, que fizeram esse investimento junto conosco para poder levar essas informações para vocês. Até o próximo episódio do WDC Talks. Muito obrigado. Tchau, tchau.